querida amiga que nos acompanha pela internet. Esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos em um outro episódio, mais um episódio, da obra Missionários da Luz. Obra essa que temos estudado, capítulo a capítulo, fazendo algumas considerações, algumas reflexões, naturalmente que não à guisa de sintetizar ou resumir os capítulos do livro, que são riquíssimos, mas de dar alguma colaboração, alguma contribuição ao estudioso da doutrina e ao leitor convencional que se debruça sobre a obra para refletir acerca dos seus conteúdos, para assimilar as suas lições maravilhosas, os seus ensinamentos superiores. E esse é mais um episódio a respeito da obra Missionários da Luz, no qual iremos tratar do capítulo 13, capítulo denominado Reencarnação. Como esse capítulo é um capítulo bastante longo, esse é o primeiro vídeo, portanto a primeira parte de um conjunto de vídeos sobre esse capítulo. O capítulo Reencarnação tem mais de 50 páginas no livro físico convencional. Então, é um capítulo riquíssimo, é um dos momentos principais, um dos eixos principais, se podemos dizer assim, da obra Missionários da Luz, que é o tema da reencarnação, no qual André Luiz vai abordar o processo reencarnatório na prática. É como se fosse um repórter do mundo espiritual, como se fosse, não é, o repórter do mundo espiritual, examinando o processo reencarnatório de lá para cá. André Luiz, nesse capítulo, confirma uma série de conceitos estruturados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Porque em O Livro dos Espíritos, o processo do retorno do espírito à vida corporal, à vida carnal, já está colocado de uma maneira basilar, de uma maneira especial, com uma riqueza e uma grandeza incomparável. Mas aqui nós temos André Luiz observando o fenômeno e descrevendo para nós o processo reencarnatório com seus reflexos no mundo físico, mas que parte primeiro do mundo espiritual. Ou seja, é um espírito desencarnado olhando e observando o processo reencarnatório a começar do mundo espiritual, com seus reflexos de natureza biológica, as suas consequências de caráter material no mundo físico, no mundo material. Então, no capítulo 13, Reencarnação, o capítulo já inicia-se com o convite que o instrutor espiritual Alexandre faz a André Luiz, quando convida André Luiz a participar de uma equipe espiritual que irá observar e ajudar o processo reencarnatório da personagem Sigismundo, personagem essa que já havia sido citada no capítulo passado, capítulo 12. Nesse capítulo, Reencarnação, André Luiz, portanto, engrossa as fileiras dessa equipe espiritual, portanto, faz parte, ele relata logo no começo do capítulo, a alegria que ele envolve a alma por fazer parte dessa equipe espiritual, que vai observar aquilo que ele chama do mergulho do espírito, ou a imersão do espírito no campo da matéria mais densa, ou seja, o processo reencarnatório. Nesse momento, nós vimos André Luiz se alegrar, portanto, se integrar na equipe espiritual, liderada, como sempre, pelo instrutor espiritual Alexandre, e vai na direção da Terra, em uma residência no subúrbio, uma residência suburbana, possivelmente do Rio de Janeiro, e que ali ele se aproxima dessa residência e, ao adentrar-se na residência, logo percebe a presença de um espírito vinculado à equipe de Alexandre, chamado na obra Herculano, que o recebe, o recepciona, o acolhe, acompanhado, portanto, pelo próprio Alexandre, e, naturalmente, que ao adentrar-se por essa residência simples, ele começa a observar o aspecto espiritual da residência e ouve do próprio instrutor Alexandre a informação segundo a qual Alexandre diz para ele: eu tenho uma dívida de reconhecimento e tenho relações e vínculos com as pessoas envolvidas nesse processo reencarnatório, razão pela qual eu faço questão de participar e de interceder pessoalmente por essas pessoas envolvidas, por esses indivíduos. Então nós vemos Alexandre, portanto, que é um instrutor espiritual, fazer questão de participar pessoalmente, em pessoa,
do processo reencarnatório e auxiliar, interceder, porque ele parece-me que, quando esteve reencarnado, ele conheceu a situação do drama, né, de Sigismundo e dos dois indivíduos envolvidos que agora estavam na Terra na condição de casal e que iriam receber Sigismundo na qualidade de filho. Então, nós vemos esse cenário. André Luiz, portanto, adentra-se pelo recinto da residência, vê, portanto, a atmosfera espiritual, Herculano como representativo dessa equipe espiritual, vinculado, portanto, às colônias ligadas ao próprio André Luiz e à equipe, e que vai naturalmente recepcioná-lo. André Luiz então passa a observar o próprio casal, a casa do casal, e é interessante notar que eles vão na direção de um local, que é uma sala de refeição, em cujo momento o próprio casal fazia o seu repasto, né, fazia a sua alimentação. Eles sentados ali se alimentando, Adelino, o marido, esposo, Raquel, a mulher, e o pequenino Joãozinho, que era o filho do casal, o primeiro filho do casal. E naturalmente que nessa circunstância, André Luiz começa a descrever a situação ali do casal. E o que ele descreve também é que em uma das cadeiras da mesa de refeição está presente Sigismundo, que estava ali acabrunhado, profundamente taciturno, reflexivo, participando, portanto, do jogo doméstico, o futuro reencarnante, portanto, participando da atmosfera doméstica dos seus futuros pais, adaptando-se fluidicamente, vibratoriamente com a atmosfera do seu futuro lar material. E é interessante notar que Sigismundo, quando Alexandre, André Luiz e a equipe se aproximam, Sigismundo se levanta na chegada dos espíritos e vai na direção de Alexandre, que eu já o reconheço, abraça-o de maneira emocionada e tensa e começa a chorar. Alexandre então acolhe o amigo e começa a confortá-lo, a consolá-lo. E diz, entre outras considerações, o seguinte: acalme-se, meu amigo. Quem não terá lutas e problemas e dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glória receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem no jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Interessante essa colocação que André Luiz registra, né? Não devemos perturbar os nossos irmãos encarnados com forças magnéticas de desalento, o futuro reencarnante ali. Porque Sigismundo estava muito acabrunhado, atormentado, aflito por conta do casal, principalmente do seu futuro genitor, que seria o seu futuro pai, Adelino, que era um antigo adversário seu do passado, a quem ele muito prejudicou, porque ele havia prejudicado Adelino, portanto sua vítima do passado, e que agora parece que Adelino, sentindo a proximidade de Sigismundo que vem reencarnar, rechaçava-o, rejeitava-o, mesmo que inconscientemente, e isso causava no futuro reencarnante um sentimento de rejeição. Ele se sentia rejeitado, excluído do seu futuro lar, e por isso entrava em conflito diante da possibilidade da iminência da sua reencarnação que se aproximava. Então é interessante notar que essa colocação dos desencarnados perturbar a vida dos encarnados, emitindo forças magnéticas, está presente uma mensagem notável, psicografia do próprio Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, quando, em uma mensagem extraordinária, o espírito falando a respeito do processo reencarnatório pela mediunidade do Chico, em uma, portanto, mensagem psicofônica, porque alguns espíritos de reunião mediúnica, que são levados à reunião mediúnica, espíritos sofredores, espíritos necessitados, que são encaminhados à sessão mediúnica, o são para que os doutrinadores e os médiuns possam envolvê-los em vibrações positivas, e não deixa de ser uma espécie de preparação desses espíritos para o seu futuro retorno à Terra,
para a sua futura reencarnação. Muitos espíritos que são levados em sessão mediúnica para a doutrinação, os bons espíritos assim o fazem para prepará-los. A doutrinação, o choque anímico, o envolvimento magnético já é um preâmbulo para que ele possa renovar-se psiquicamente a fim de dar prosseguimento à sua jornada, a fim de dar prosseguimento ao seu processo reencarnatório. Então, em determinado momento, o espírito, em instruções psicofônicas, falando e abordando a questão da reencarnação, fazendo considerações sobre a reencarnação, a importância daqueles espíritos ali na sessão mediúnica do Chico, alguns dos quais esperavam a oportunidade de reencarnar e estavam se preparando para isso, e em determinado momento o espírito diz assim: mas se nos abeiramos de nossos futuros pais e de nossos futuros lares, envolvidos na tempestade da incompreensão e da indisciplina, apenas espalharemos ao redor de nós desarmonia e frustração. Porquanto, em verdade, o nosso caminho na vida será sempre a projeção de nós mesmos. Purifiquemo-nos por dentro, quanto seja possível, olvidando todo o mal. Lançar sobre os elementos genésicos a energia viciada dos lamentáveis enganos que nos precipitaram à sombra será prejudicar o corpo que a herança terrena nos reserva, reduzindo-nos às possibilidades de vitória no combate de amanhã. Que colocação interessante, que informação fantástica, que naturalmente tem a ver com os elementos genésicos, portanto, os elementos sexuais, que seriam as energias essenciais para a futura formação do corpo físico do futuro reencarnante. E é interessante notar André Luiz, o espírito falar sobre essa questão, dizendo que a mente pode lançar sobre os elementos genésicos, a depender da conduta, tanto dos desencarnados, que assedia tanto os desencarnados que assediam os encarnados, como também os encarnados, com a sua conduta, pode alterar a expressão genésica a ponto de perturbar as futuras formas físicas que vão oferecer aos futuros reencarnantes na condição de filhos, né? Lançar sobre os elementos genésicos a energia viciada dos lamentáveis enganos que nos precipitaram à sombra será prejudicar o corpo que a herança terrena nos reserva, reduzindo-nos às possibilidades de vitória no combate de amanhã. Então é interessante que nesse momento, enquanto Alexandre falava isso para Sigismundo, Sigismundo desaba no choro e começa a se queixar, falando sobre, principalmente Adelino, que o rejeitava psiquicamente, que no momento do sono, quando Adelino se desprendia da matéria, na emancipação, no desdobramento parcial do corpo, e que Sigismundo ia encontrá-lo, Adelino recuperava as reminiscências do passado, envolvendo Sigismundo em rejeição, em repulsa, em asco, voltava ao corpo, em alguns momentos tratava-o com absoluta repugnância, o que causava mal-estar e sentimentos controvertidos e conflitos que Sigismundo tentava vencer, o que causava tudo isso nele. Ele, que no mundo espiritual tentou se renovar, adquiriu créditos, né? Tentou se empenhar agora na recuperação do seu patrimônio do passado, agora entrava em uma espécie de perturbação e conflito por conta de ver o seu futuro pai o rejeitando, mesmo que inconscientemente. E ele se queixava, Alexandre, dizendo: mas ele aqui no mundo espiritual não se programou, ele não se programou comigo, não negociou comigo, não acordou, né, não combinou comigo ele reencarnar, voltar à Terra e me receber futuramente na condição de filho, e agora ele recupera, resgata as antigas antipatias do passado. E isso me perturba profundamente a ponto de eu me oscilar, né? eu ser vítima de uma oscilação e em alguns momentos até periclitar, até entrar em angústias, em processos muito cruéis. Né? E é interessante essas informações que Sigismundo traz. E a Alexandre então lhe dá uma orientação fantástica. Fala da necessidade que ele tem de exercitar a tolerância. Ele que foi aquele que desencadeou tudo isso. Porque Adelino seria sua antiga vítima. Não nos esqueçamos que a história de Sigismundo é envolvida em um drama muito trágico. Porque ele se encantou por Raquel, que era casada por Adelino.
envolveu Raquel em uma trama a ponto de acabar seduzindo-a e enlaçando-a para a sua presença, a sua companhia, assassinou Adelino e mais tarde, em face de uma série de problemas do relacionamento, ele acaba encaminhando Raquel para o prostíbulo. Então, ele tinha, portanto, dívidas para com Raquel, que aparentemente não, que demonstra no capítulo, né, nas colocações aqui, que superou, né, que parece que havia superado a antipatia por Sigismundo. Raquel, por sua vez, parece que optou por um processo de iluminação, de pacificação, tinha disposições e tendências, sentimentos muito melhores, né? Raquel demonstrava sentimentos muito melhores, afáveis, amáveis, né? Em relação ao próprio Adelino, né? E em relação ao Sigismundo. Parece que Raquel avançou mais, né? Pelo menos parece aqui, com muito maior disposição de compreensão e de dedicação ao bem, né? E Alexandre vai dizer mais ou menos assim, entre outras considerações: coloque-se, Sigismundo, na situação do ex-adversário, vítima em outro tempo do seu ato impensado. Não encontraria talvez você as mesmas dificuldades? Tenha calma, meu amigo, e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com semelhantes. Que orientação de um espírito que já tem uma certa maturidade, que já tem um certo avanço, né? Que chama atenção para ele aproveitar a ocasião para tolerar alguma coisa desagradável aos seus sentimentos. Como se dissesse que isso já é o início do exercício que ele deve fazer para o resgate espiritual do passado. E em determinado momento, Sigismundo então entra numa aflição, né? Essa aflição que o próprio Alexandre vai dizer é comum acontecer isso. O reencarnante, antes do processo reencarnatório, e à medida que o processo reencarnatório se desenvolve, o reencarnante entrar numa espécie de aflição, de desequilíbrio, de angústia, de oscilação psíquica, mas Sigismundo está indo longe demais com isso, está cultivando e está indo longe demais, está exagerando, está alimentando demais esses receios, esses medos. Notemos bem como a obra de André Luiz é muito bem encadeada com a obra da codificação kardeciana, com a obra da doutrina codificada por Allan Kardec, né, com a obra básica do Espiritismo. Porque quando nós lemos no Livro dos Espíritos, percebemos todas essas colocações, que André Luiz não está dizendo nada daquilo que Allan Kardec já não contemplou de uma maneira basilar, de uma maneira teórica, né, de uma maneira didática, mas que já está colocada lá em O Livro dos Espíritos de uma maneira especial, mas que aqui há um desdobramento, né? Porque o Livro dos Espíritos, no item 339, Kardec pergunta: o momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar? E a resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. E aí Kardec coloca uma nota dizendo assim: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo espiritual pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo espiritual. O espírito sabe que vai reencarnar, como o homem sabe que vai morrer. Mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual o do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Ora bem,
Que questão interessante, ou seja, o espírito sabe que vai reencarnar à semelhança do homem na Terra, que sabe que vai morrer, mas não sabe o exato momento. Naturalmente que os espíritos estão respondendo aqui a Allan Kardec de uma maneira genérica, de uma forma abrangente, não dava para esmiuçar cada caso particular, especificar cada caso. É claro que eles estão dando resposta genérica sem aprofundar, isso é, sem singularizar, né, sem examinar cada caso, porque cada caso é um caso. Mas de uma maneira geral, o espírito não tem consciência exata do momento reencarnatório. Sabe que está se aproximando, à semelhança do homem que muitas vezes intui que está se aproximando o momento da desencarnação, o momento da morte. É óbvio que há espíritos sublimes, muito evoluídos, que ao reencarnar eles podem ter a dimensão exata do momento reencarnatório, sem experimentar aflição, sem experimentar angústia, à semelhança do homem encarnado também, alguns dos quais têm uma intuição mais exata do momento da desencarnação, sem experimentar ou sem isso se constituir angústia para ele. No item 341, Allan Kardec continua dizendo: a incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? E a resposta: de uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado. É essa aflição que o espírito experimenta de uma maneira bastante acentuada. A angústia e a incerteza se vai ou não triunfar nas provas materiais da vida, nas provas morais da vida, né? Ele não sabe se no mergulho da carne ele vai vivenciar o processo de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada, se ele vai conseguir se conduzir os desafios dele de uma forma ética, de uma forma sensata, ou se vai periclitar em perturbações e agravar ainda mais o quadro das suas paixões. Então isso é uma questão, por isso que os espíritos de uma ansiedade muito grande. No item 342, Allan Kardec volta e diz: no momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem receber quando para lá retorna? E a resposta: depende da esfera que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajam-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. Então vejam que colocação interessante, né? Que informação fantástica, né? E que é o caso de Segismundo. Depende da esfera que pertence, ou seja, André Luiz em Missionários da Luz está, de alguma forma, nos dizendo que Segismundo faz parte dessa categoria, que já tem um certo mérito, que já tem um certo crédito de ser acompanhado pelos espíritos, a ponto dos espíritos o assessorarem no futuro mergulho dele no corpo físico. O que, de alguma forma, também diz para nós, essa questão do Livro dos Espíritos, a questão 342, que nem todo processo reencarnatório é igual. Se os espíritos estão dizendo que a companhia de espíritos amigos, do espírito que vai se reencarnar, depende do tipo de esfera, de que tipo de esfera a entidade espiritual possui, ou de onde ele vem, naturalmente eles estão dizendo para nós que nem toda reencarnação é exatamente igual à outra, né? Nem toda reencarnação obedece ao mesmo padrão, ao mesmo fenômeno, né? No livro Temas da Vida e da Morte, há uma outra questão bastante interessante, quando, no capítulo Reminiscências e Conflitos Psicológicos, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai abordar o processo reencarnatório com seus reflexos em tendências morais, tendências éticas. Livro esse, aliás, publicado pela Federação Espírita Brasileira, Temas da Vida e da Morte. Filomeno de Miranda, em determinado momento, vai dizer: graças à simpatia ou à animosidade que o vinculam aos futuros genitores, estes reagem de forma positiva ou não, envolvendo o filho em ondas de ternura ou revolta que o mesmo assimila, transformando-se essas impressões em fobias ou desejos, que exteriorizará na infância e poderá fixar indelevelmente na idade adulta. Porque lúcido, acompanhando o mergulho na organização física, percebe-se desejado ou reprochado, registrando os estados familiares, bem como os conflitos domésticos do meio onde irá viver. Vezes ocorrem em que o pavor se torna tão grande que o espírito desiste da reencarnação
ou, em desespero, interrompe inconscientemente o programa traçado, resultando em aborto natural, a gestação em andamento. Então, vejamos que aqui nós temos uma colocação séria e grave, direta, de que, a depender do tipo de conduta dos futuros genitores em relação ao futuro reencarnante, há um reflexo na vida do reencarnante, no psiquismo do reencarnante, a ponto do espírito que vai reencarnar ficar tão perturbado no mundo espiritual que optar por interromper voluntariamente a gestação através, portanto, interromper a reencarnação, resultando em aborto da gestação provocado pelo ser espiritual. Allan Kardec já havia colocado a possibilidade do espírito recuar diante do processo reencarnatório e romper os laços antes do nascimento, porque o processo gestacional ainda não se configura como uma reencarnação definitiva. Principalmente nos primeiros meses de gestação, os laços são muito sutis e o espírito pode romper, resultando em abortamento, em um aborto, portanto, da gestação. Mas o que Filomeno de Miranda vem contribuir, vem agregar, ou vem explicar as colocações que os espíritos disseram a Allan Kardec, é dizer que em alguns casos esse rompimento, essa desvinculação do espírito ao seu processo reencarnatório se dá também por responsabilidade dos pais, dos genitores, que o rejeitam, que praguejam muitas vezes a gravidez, que se revoltam diante da possibilidade de receber aquele ser como filho, e graças a isso o espírito, não tendo muita maturidade, ainda não sendo muito evoluído, bem se vê, ainda sendo um espírito imaturo, se sente rejeitado, se sente profundamente excluído, se sente maltratado e muitas vezes pode, em uma situação de angústia, romper com o vínculo da reencarnação. Nesse caso, há uma corresponsabilidade por esse aborto natural, né? Então, é interessante notar essa colocação. Nós já falamos aqui que quando o Segismundo entra com a equipe espiritual liderada por Alexandre, eles veem Adelino taciturno, Raquel sentada na mesa tentando puxar a conversa. Com sentimentos melhores, Raquel parece espiritualmente melhor, né, numa condição melhor do que Adelino, e tenta, de uma forma ou de outra, puxar a conversa com o marido, e o marido taciturno, preocupado com questões de trabalho. Era um homem com boas intenções, era um homem com seus valores, também com suas conquistas morais, mas que estava num momento muito difícil, com algumas preocupações fora de casa, e ao mesmo tempo com, inconscientemente, aquela preocupação do futuro reencarnante que ele inconscientemente sentia na atmosfera doméstica, né? E em determinado momento, Alexandre vai dizer: em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos, né? Ou seja, quando um vínculo, no caso o vínculo conjugal, o vínculo amoroso, mas pode ser o vínculo de qualquer natureza, os indivíduos envolvidos nesse vínculo perdem a vontade de conversar, naturalmente que estamos diante de uma situação que não há como ajudá-los muito. Esse relacionamento está fadado ao fracasso, ou está pelo menos ameaçado em uma armadilha, em uma situação muito difícil. Alexandre, então, diante daquela atmosfera, Raquel tentando puxar a conversa e Adelino respondendo-a de uma maneira monossilábica: sim, não, mais ou menos, etc. E em determinado momento, Alexandre se aproxima do pequenino Joãozinho, o filho do casal, de 3 anos de idade, e naturalmente, ao influenciá-lo, envolvê-lo, aquele ser que só era criança no corpo, é criança no corpo, na matéria, mas o espírito é velho, é antigo, registra inconscientemente a presença de Alexandre, e é muito mais acessível a presença do mentor espiritual, muito mais suscetível, e naturalmente que aproxima-se do pai e começa a puxar a conversa com o pai, quebrando o gelo do pai, que se sensibiliza com o filho, começa a perguntar: mãe, por que papai é assim? Por que papai está sempre triste dentro de casa? O pai se sensibiliza com isso. E em determinado momento a mãe disse: mas meu filho, ele está assim porque ele tem preocupações fora de casa, no trabalho. E no trabalho ele fica assim, no trabalho ele fica alegre, no trabalho ele fica bem animado. Sim, ele precisa ficar bem animado. Mas
aqui em casa ele não fica assim, ele não poderia ficar assim também dentro de casa, não apenas no trabalho? Então eu quero ir também no trabalho, eu quero ficar no trabalho com ele, porque no trabalho ele fica animado, etc. O pai se sensibiliza com essa conversa e naturalmente se emociona, tenta mudar o padrão mental, tenta renovar e diz: meu filho, sua mãe tem razão, eu é que estou muito cansado, eu estou com algumas preocupações de trabalho, seu pai está com algumas preocupações de trabalho, mas não é que ele está mal-humorado, é apenas porque o seu pai está com muitas dificuldades, algumas preocupações, sua mãe está certa. E quando chego em casa eu acabo relaxando, eu acabo demonstrando essas preocupações, essas inquietações que lá fora eu não posso demonstrar, fora de casa eu não posso demonstrar, e aqui eu posso ser um pouco mais eu mesma, etc. E se desvela para o filho então compreende um pouco, etc. Mas ainda assim tenta puxar conversa com o pai, e o pai olha para a criança e diz: papai, por que você não volta mais cedo hoje em casa? Porque a gente vai ter o estudo, o culto nosso de oração, e você poderia participar. E ele se emociona e disse: seu pai hoje volta para casa. Hoje seu pai volta para casa para orar com você, com sua mãe, etc. E quando o menino sai do recinto doméstico, ele volta-se para a esposa, agora visivelmente modificado, com padrão mental modificado, e diz: Joãozinho tem razão, eu tenho estado sempre acabrunhado, sempre mal-humorado em casa, mas vou tentar mudar de padrão mental, alguma coisa não vai bem comigo, mas ele agora, essa conversa com ele agora e com você tem me feito muito bem, e eu vou tentar agora mudar a minha forma de funcionar dentro de casa, porque eu sei que tem algumas coisas que têm me preocupado, e começa a relatar algumas coisas para Raquel que tem reflexo, ou tem origem, tem raízes na vinculação psíquica que Segismundo estava mantendo com aquele ambiente doméstico em razão da sua aproximação graças ao objetivo do seu processo reencarnatório. Então é interessante notar que Adelino começa a relatar sonhos que ele tem tido. E em determinado momento ele diz: eu tenho sonhado sistematicamente com alguém que se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes eu rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Então ele via um inimigo nos sonhos, ele sonhava com um inimigo nos sonhos que se aproximava dele querendo fazer mal a ele. E mais adiante ele diz: sinto que uma sombra se aproxima de mim, adormeço com uma incrível ansiedade. Ou seja, quando ele ia dormir, quando ele ia se deitar, ele já ficava ansioso em relação a essa sombra que se aproximava dele e que ele não sabia definir o que estava acontecendo. Esses estados da alma ele não conseguia definir direito, ele não conseguia verbalizar direito. E mais adiante ele diz: vejo que um homem se aproxima. Em alguns sonhos, ele estende as mãos à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro, e inexplicável pavor toma conta de mim. Tenho uma impressão de que ele deseja nos assassinar pelas costas. É um misto de ódio e de repugnância. É um misto de ódio e repugnância. Ou seja, as reminiscências do seu passado reencarnatório, a sua aversão a Segismundo, que ali se apresenta, que ali se manifesta no momento do sonho, né? Na experiência onírica, quando o espírito fora da matéria revê, embora ainda influenciado pela matéria, não totalmente com a sua lucidez, resgata esses sentimentos, né? Essas emoções, essas experiências. Então é interessante como o cérebro dele decodifica. Ele sonhava com um mendigo pedindo ajuda, e aquele mendigo gerava nele um asco, uma repugnância. Era Segismundo, e o cérebro dele decodificava aquelas impressões emocionais daquela forma, né? Então é interessante notar, e ele relata isso para Raquel: eu tenho me sentido mal, etc, e assim por diante, mas agora eu quero ter uma nova disposição. A própria Raquel sugere a ele a fazer um tratamento médico, de repente recorrer a algum especialista, e aqui, entre parênteses, possivelmente Raquel estava querendo dizer a um psiquiatra ou a um psicoterapeuta, e ele, em determinado momento, depois de muito pensar, diz: não, antes de recorrer aos médicos, eu vou tentar primeiro a experiência de me renovar mentalmente. Talvez o Joãozinho está sendo inspirado por Deus. Talvez Deus esteja usando a boca do nosso filho para falar alguma coisa para mim. Talvez ele tenha razão. Talvez eu tenha me afastado de Deus.
Porque depois das lutas do dia a dia, do suor e do corre-corre do ganha-pão, né? Das dificuldades fora de casa, do mercado de trabalho competitivo e de algumas decepções e frustrações na vida, há muitos anos eu não faço uma prece. Há muitos anos eu não me volto para Deus. Então talvez o nosso filho tenha razão e a esposa se surpreende e começa a chorar emocionada. Porque Adelino estava com uma disposição, com uma conduta, com uma postura que há muitos anos ela não via nele dentro de casa. Uma delicadeza no trato, uma forma de lidar com as coisas, um tom de voz mais amoroso, mais benevolente, mais carinhoso, e ela se emociona com aquilo, e naturalmente que ele vai voltar mais tarde para orar realmente com o filho. André Luiz então fica profundamente inquieto com aquela questão e começa a fazer questionamentos para Alexandre, dizendo para Alexandre, entre outras palavras, para que aquela necessidade toda de conciliar a família, de haver uma harmonia familiar, para receber Segismundo, para que tudo isso, seus espíritos bons, especialmente aqui, principalmente aqui ele se refere a Alexandre, que tem condição espiritual e a elevação espiritual de processar o esquema reencarnatório, né, de dar seguimento ao processo reencarnatório, sem necessidade de recorrer aos encarnados, sem necessidade de se submeter ao mundo dos encarnados, sem necessidade de perder tempo, entre aspas, né, de utilizar o tempo para fazer tudo isso, para tentar conciliar e auxiliar os encarnados, sendo que o processo reencarnatório está na mão desses espíritos, que eles têm a movimentação desse processo, que eles podem realizar o processo reencarnatório a despeito dos encarnados, e os desencarnados não têm controle sobre isso, né? E em determinado momento André Luiz vai dizer: por que tamanhos cuidados? Alexandre não poderia, com os espíritos evoluídos, organizar a reencarnação de Segismundo, prescindindo da colaboração dos encarnados? E Alexandre então lhe dá uma resposta, dizendo mais ou menos assim: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino. Colocando essa questão, Alexandre não deixa de apresentar para nós, nessa obra de André Luiz, que a colaboração e a disposição dos encarnados também é importante. É óbvio que os espíritos têm condição de fomentar o progresso e dar seguimento ao processo reencarnatório de progresso da humanidade sem o nosso capricho, sem se submeter às nossas paixões. Não obstante, Alexandre quer dizer aqui que quando há a colaboração e a harmonia dos encarnados para com as esferas espirituais elevadas, melhor o processo e maior êxito o processo pode alcançar, maior sucesso nos empreendimentos espirituais. Alexandre então começa a comentar com André Luiz das dificuldades da reencarnação em razão dos conflitos vibratórios causados pelos encarnados. Ele começa a tecer alguns comentários que não vamos aqui ler tudo, porque, como nós falamos e temos falado, o objetivo é fazer considerações gerais e algumas reflexões de outras obras que dialogam com a obra Missionários da Luz, porque o próprio leitor pode ler Missionários da Luz e nós não vamos fazer aqui um resumo da obra, que a própria pessoa pode naturalmente ler a obra, que será muito melhor do que qualquer resumo que a gente faça aqui. Nós estamos fazendo considerações, reflexões, então vale a pena ler a orientação de Alexandre toda, mas em determinado momento ele fala das dificuldades vibratórias que envolve o processo da reencarnação em razão dos conflitos fluídicos vibratórios dos encarnados. Ora bem, meus amigos, se o processo de manifestação mediúnica pela psicografia, pela psicofonia, tem tantos obstáculos materiais, tem tantos obstáculos fluídicos, nós lemos isso na obra, quanta dificuldade para o médium filtrar o pensamento do desencarnado com fidelidade, transmitir esse pensamento, né? Que não haja barreiras materiais, que o médium não contamine a mensagem do espírito. Há tanto processo, há tanta dificuldade material a vencer. Imaginemos um processo de reencarnação. Porque o processo da reencarnação é realmente, literalmente falando, o processo de incorporação. O processo de reencarnação é o único processo de incorporação no sentido exato da palavra, em que o espírito incorpora-se através de outro veículo físico para estruturar o seu próprio veículo físico, né? Então, é óbvio que há situações complexas que transcendem a nossa capacidade de compreensão. E Joãozinho, então,
volta-se para o pai e diz para o pai que é necessário orar e pedir aos mensageiros de Deus, aos mensageiros de Jesus, proteção espiritual. E que ele próprio, Joãozinho, tem pedido ao pai, aos mensageiros de Deus, aos mensageiros do Senhor, a proteção e o auxílio. O pai então pergunta como é que é, e ele ensaia, falando, o pai se emociona, e Alexandre então olha para André Luiz e para a equipe e diz, mais ou menos assim, agora nós estamos convidados a participar do culto do Evangelho, o culto espiritual nesse lar. Notem que coisa interessante, notemos que coisa, que conceito bastante importante, ou seja, até aquele momento eles não estavam convidados a participar. No momento que o filho disse, é necessário orar, e vamos orar aqui, e ora diante do Pai, pedindo aos mensageiros do Senhor que eles também participem, que eles também se façam presente, Alexandre e a equipe diz, agora a gente pode participar, porque agora nós fomos chamados. Porque os bons espíritos respeitam a liberdade, respeitam o livre-arbítrio de cada um. E se o indivíduo quer ficar na perturbação, ele naturalmente tem o que quer. E os bons espíritos não interferem no livre-arbítrio. Eu me recordo de um livro de Filomeno de Miranda, não me lembro agora o título do livro, mas se não me falha a memória, é Trilhas da Libertação, vai narrar a entrada de algumas pessoas em um centro espírita. Algumas pessoas vão entrando no centro espírita e há espíritos, espécie de vigias espirituais na porta do centro, com defesas magnéticas impedindo que entidades zombeteiras, que espíritos brincalhões, que espíritos que vão para cá e para lá, que ficam vadiando nas ruas, que assediam as pessoas na rua, que adentrem a atmosfera e o recinto sagrado para causar perturbação, para causar desarmonia, para influenciar negativamente os encarnados, né? Então, muitas vezes, asepsiando a atmosfera do centro espírita, eles ficam na porta e impedem com defesas magnéticas que esses espíritos adentrem. Mas há determinadas pessoas que adentram, e há espíritos vampiros e viciados que, acoplados às pessoas, adentram com as pessoas na casa espírita. E Filomeno de Miranda narra que algumas pessoas os espíritos deixam passar. E aí ele pergunta à entidade espiritual responsável por aquela equipe por que aquelas pessoas não foram imunizadas da presença dos espíritos a ponto deles não entrarem acompanhando e assediando os encarnados. E a resposta é interessante. O espírito diz, porque eles têm livre-arbítrio. Eles têm liberdade de opção, têm livre escolha. Então, nesse sentido, não há privilégios para ninguém. Se eles querem estar na companhia daqueles, quem somos nós para impedir? Nós vamos fazer a asepsia do local, vamos proteger o local para que essas entidades não perturbem o coletivo, mas esses encarnados têm o que eles querem. Eles sentem prazer. Nós já ajudamos, já retiramos as entidades, mas eles próprios chamam com a conduta, com a postura. Não temos o que fazer a não ser esperar para que eles possam despertar e amadurecer. Mas os outros não. Aqueles outros que você viu são pessoas que estão dispostas a melhorar, que estão verdadeiramente interessadas em superar as suas imperfeições, que estão realmente envolvidas no crescimento espiritual, no crescimento moral, que trabalham e insistem em evoluir moralmente, em crescer emocionalmente. Esses daí merecem a nossa proteção, merecem o nosso auxílio. Mas aqueles outros já estão assessorados por aqueles que eles querem, porque é uma lei psíquica do universo de liberdade, de afinidade. Se eu quero ficar com determinadas companhias, quem são os espíritos nobres para dizer que eu não devo ficar e para me violentar? Então é isso que eles queriam dizer. Então é interessante que nesse momento ele chama e os espíritos comparecem, né? Raquel, diante da disposição do pai, Adelino, de Joãozinho, para participar, e do seu marido, né? Para participar do culto evangélico, ela se emociona, né? Ilumina-se. E no momento da prece, enquanto Joãozinho está fazendo a prece, começa a orar, pedindo aos mensageiros, a equipe espiritual de Alexandre começa a fazer uma asepsia no ambiente, envolve Joãozinho e principalmente Raquel, envolve Raquel, e de cuja luz envolve os outros dois, né? Principalmente Joãozinho e principalmente Adelino, né? Envolve os dois, a ponto de marido e filho ficarem também se sentindo muito bem, respirando
em um clima psíquico diferente, né? E é interessante essas colocações, essas disposições, porque fala já das conquistas de Raquel. Raquel já tinha determinadas conquistas, então a oração nela a envolve muito mais e naturalmente ela se torna um foco de luz para os demais que ali se encontram presentes, né, no ambiente, né? E naturalmente que depois cada um vai para o seu recinto, né? Joãozinho vai dormir, o casal também se recolhe no leito conjugal para dormir, e nesse momento Raquel sai do corpo em uma experiência onírica, sai do corpo, e nessa emancipação da alma ela encontra a sua avó. Encontra a sua avó, se emociona, ela guarda uma certa lucidez, pelo tipo de conduta moral que ela tem no corpo físico, ela guarda uma lucidez fora do corpo, porque não é tão influenciada pela matéria. E é interessante que André Luiz vai registrar o seguinte, que Raquel via a avó, mas não via os outros desencarnados ali presentes. Isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, muitas vezes nos nossos sonhos, nas nossas experiências oníricas, nós não vemos tudo. Nós vemos flashes, vemos imagens, cenas daquilo que a gente participou no mundo espiritual. Cenas essas que são envolvidas pelas experiências que a gente tem na matéria, ou seja, as preocupações que a gente cultiva na matéria, a gente às vezes acaba mesclando com as experiências oníricas, e a influência da matéria, do cérebro, que também às vezes distorce aquela experiência, né? Deforma aquela experiência. Então é interessante essa relativa lucidez. E André Luiz vai dizer, Raquel via a avó, mas não via os demais desencarnados ali, né? O restante dos desencarnados ali. E Alexandre vai dizer, não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção da nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, André, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo o quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Então, nesse momento, Adelino também sai do corpo, né? Emancipa-se do corpo, e eles vão atender então Adelino. Há um diálogo entre Raquel e a avó preparando Raquel para receber realmente Segismundo, né? Raquel já era acessível a essa influência, já era naturalmente suscetível dessa influência, e naturalmente que a emancipação de Adelino. Adelino sai da matéria de uma maneira bastante diferente de Raquel, sai de uma maneira pesada, sofre a influência da matéria, pouca lucidez, conserva pouca lucidez, há uma certa perturbação das preocupações que ele mantém no corpo, né? Com os conflitos que ele tem de encarnado, que envolve o espírito dele, como se ele estivesse numa neblina. Porque, vejamos, se a pessoa vive uma vida atribulada, de vícios, de agressividade, de exaltação emocional, de instabilidade de comportamento, como é que ele, fora do corpo, vai manter a serenidade para guardar uma lucidez? A sua experiência fora do corpo vai ser de conflitos que ele mantém na vida física, que vão também se despejar nos sonhos. Portanto, os conteúdos da sua personalidade que aparecem nos sonhos. Nós não temos isso no transe anímico. O médium, por exemplo, que vive cheio de fixações, de problemas do ego, da sua personalidade que quer imperar. Ele não altera a mensagem, ele não coloca coisas suas na mensagem mediúnica, ele não acaba realizando uma catarse no momento da incorporação dos seus conflitos. Da mesma forma, durante o sono, os sonhos, quando ele sai do corpo, ele joga para fora os seus conflitos. Daí os sonhos do inconsciente, os sonhos freudianos, os sonhos estudados pela psicanálise, em que o inconsciente desabafa, joga para fora os seus conflitos. É natural. Então são experiências bastante explicadas. E André Luiz vai dizer que Adelino rastejava, como se estivesse num corpo físico, rastejando, né? Denso. E em determinado momento Alexandre vai dizer, está examinando a lição? Repare a singularidade da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrenas. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito,
Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avó, com quem se acha ligada no mesmo nível evolutivo. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra ligado pelo ódio. Notem bem a diferença de experiências fora do corpo. Na reencarnação nós podemos conviver às vezes com pessoas de níveis espirituais diferentes, porque no mundo físico nós somos todos iguais. Mas fora do mundo físico, muitas vezes nós habitamos esferas diferentes, né? Um amigo nosso costuma dizer, inclusive em reunião mediúnica, isso. Quantas vezes a gente está tendo a oportunidade de conviver com seres próximos de nós, até na nossa família, que não necessariamente a gente vai conviver fora do corpo, além na vida espiritual. Quem nos garante que aquele ser com quem a gente partilha experiência e que muitas vezes tolera a nossa conduta, muitas vezes é compreensivo e tolerante para conosco em nossa conduta, vai estar na mesma situação espiritual que nós fora da Terra, fora da matéria, às vezes vivendo outras experiências. Então aproveitemos. Temos às vezes um ser amado, uma pessoa querida, aproveitemos para viver as experiências com ela agora, na Terra. Isso é, viver as experiências no sentido de aproveitar para fazer o bem, para amar essa pessoa querida, né, para poder honrar com essa companhia, porque não sabemos se iremos estar nas mesmas situações fora do corpo, conviver com eles a depender dos nossos merecimentos, né? Então, na reencarnação nós temos isso, tipos de espíritos diferentes que convivem, às vezes, né, e que são raros os que, pelo vínculo, muitas vezes doméstico, são da mesma esfera espiritual, né? Então é interessante essas colocações, essas condições que falam dessa experiência de André Luiz, né? E é interessante notar que em determinado momento há um grito, e André Luiz se volta para esse grito, é Adelino, no mundo espiritual emancipado, gritando de uma forma especial, porque via Sigismundo. Quando vê Alexandre, Adelino tem outra postura, ajoelha-se, olha para Alexandre, começa a se emocionar, abraça as pernas de Alexandre, chora como se estivesse vendo um anjo, se dirige a Alexandre como se fosse um anjo de Deus e recorda-se de Joãozinho. Na cabeça dele, aquele ser divino está aparecendo diante dos seus olhos por causa da prece do seu menino, por causa da prece do seu filho de 3 anos. E se ajoelha e ouve a orientação de Alexandre. Alexandre lhe dá uma orientação dizendo: bom ânimo, Adelino. É necessário você aceitar o companheiro querido que é Segismundo. Olhe para Segismundo, né? E Adelino tem uma série de reminiscências do passado, né? Então há uma série de reminiscências do passado que às vezes vem à sua mente, né? Por conta dos dramas que viveram. E Alexandre orienta ele com uma proficiência, né? Com uma eficiência especial. E em determinado momento vai dizer: ó mensageiros do céu, tenho medo, muito medo, disse Segismundo. Algo existe entre eu e esse homem, e aponta para Segismundo. Esse homem de sombra, sinto que ele quer roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade. É a reminiscência da experiência na qual ele foi assassinado por Sigismundo, né? Ou seja, a reminiscência do trauma que ele viveu quando teve a sua vida física roubada, né? Então eu tenho a impressão que ele vai aniquilar a minha vida, que ele vai roubar a minha vida e a minha felicidade. Alexandre então começa a orientar ele de uma forma especial, de uma forma bastante bela e profunda, que vale a pena também ler. É uma verdadeira doutrinação que Alexandre faz, né? Falam sobre a reconciliação, apresenta Segismundo, traz Segismundo para ele e diz: olha, ele está assim, mas não lhe causa pena a condição dele, tudo aquilo que ele fez já, tudo aquilo que lhe ecoou na alma, receba ele como amigo querido que precisa da sua ajuda. Se você estivesse na condição dele, você não gostaria de também receber auxílio, etc. E Adelino começa então a se emocionar e em determinado momento estende as mãos para Segismundo, né, para apertar as mãos. Ambos apertam as mãos e Segismundo então volta-se e beija as mãos de Adelino. Aquele beijo com muita ternura e ao mesmo tempo com humildade sensibiliza a alma de Adelino. E a André Luiz vai dizer: então eu vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia se desfazer de pesadas nuvens que se rompiam alto abaixo, revelando-lhe as características luminosas e irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora
toda a personalidade. Essa é a nossa experiência, esse é o nosso primeiro momento de reflexão a respeito da obra Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação, e nós iremos parar aqui para dar seguimento aos nossos estudos no próximo vídeo, que iremos abordar ainda esse capítulo especial. Portanto, paremos aqui e fiquemos com essa reflexão do aperto de mão, de Adelino ter a sua mão beijada e de falar algumas coisas para Segismundo, de tal forma que Segismundo, ele diz para Segismundo algo como "conte comigo, amigo", etc., e envolve Segismundo num olhar de compaixão, a ponto do seu organismo perispiritual se desfazer daquelas nuvens pesadas e começar a se iluminar, assumir características luminosas e suavíssimas, né? O apóstolo Paulo dizia: semeia-se em corpo animal, colhe-se em corpo espiritual. Tudo aquilo que a gente faz em termos de bondade, de amor, gera em nosso perispírito uma tecelagem de luz, uma tessitura de luz. Então fiquemos por aqui e até a próxima, se Deus quiser.